E como sempre aqui, falando dos mais diversos temas dessa ciência, né, que a humanidade muito deve a ela. E essa ciência começou com o grande Hipócrates, o pai da medicina. Até a palavra câncer, né, um nome um pouco diferente, ele deriva do grego carquinos. Carquinos quer dizer caranguejo em grego, e é o que representa, né, é a figura do câncer. Por que o Hipócrates deu essa denominação? Porque ele já sabia naquela época que tumor, e os tumores não era apenas de câncer, qualquer tumor, principalmente os duros, nós chamamos hoje, são tumores metastáticos ou não, eles faziam uma circulação colateral, né? Impediam às vezes o fluxo de um lado, isso passava para outro, e isso parecia com as patas do caranguejo. E a dureza dele, o caranguejo é muito dura, a carcaça dele. Então daí surgiu a palavra carquinos, né? Que é o câncer, que é essa terrível doença, mas que felizmente hoje está sendo controlada. Outra palavra também, oncologia, é a ciência que estuda o câncer. Oncos em grego quer dizer massa, porque lá qualquer massa era tida como tumor, porque ninguém não havia a menor possibilidade, né, de saber que o câncer era uma doença tão devastadora como é hoje. E agora, recentemente, uma notícia aqui até interessante, a colonoscopia, quer dizer, ver o intestino por dentro, pode reduzir em 56% o tratamento, o diagnóstico feito. E o exame de fezes, né, simples, em 36%. Quando isso? Quando se acha sangue oculto nas fezes. Esse foi um estudo publicado no New England em julho desse ano. E também uma outra notícia interessante é em relação à utilização de radioterapia através de um elemento chamado rádio-223 no tratamento das metástases de câncer de próstata. Também isso foi um avanço, né, onde houve uma redução das consequências das metástases. Para falarmos sobre isso, sobre radioterapia, está comigo aqui o Dr. Vitor Lara, que é especialista em radioterapia do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e médico radioterapeuta do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom dia, Vitor. Bom dia, professor Hamid. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o senhor no seu programa, e é uma honra para mim poder vir aqui falar um pouquinho sobre a radioterapia. Como é que começou a radioterapia, Vitor? Como é que foram os primórdios da radioterapia? Professor, a radioterapia, ela iniciou de uma forma curiosa, porque foi acidental. A aplicabilidade clínica, os efeitos da radioterapia, eles foram demonstrados inicialmente de maneira acidental. O descobridor do raio-x, o Röntgen, ele percebeu que tinha elementos capazes de emitir algum raio, que não se sabia exatamente que raio seria esse, e que esse raio ele se propagava, ele andava no espaço e alcançava locais distantes de onde o elemento estava situado. E isso iniciou com o rádio, né? Através dos estudos da Madame Curie e do Pierre Curie, que isolaram uma quantidade mais significativa do rádio, que é um elemento radioativo, é um elemento naturalmente radioativo, ele está presente na natureza, ele é capaz de emitir a radiação, e a Madame Curie conseguiu isolar uma quantidade de rádio, inicialmente sem saber muito bem para que servia. E o primeiro evento terapêutico aconteceu na região da França com uns pacientes, isso datando de 1920,
e pacientes com tumor de laringe e que não tinham o que fazer. E eles pegaram um pouco desse produto, desse rádio, e falaram, bom, vamos colocar esse negócio no pescoço desses pacientes e vamos ver o que acontece. E pegaram esses pacientes, botaram eles numa cadeirinha lá sentado, amarraram, pegaram um pouco desse rádio, como se fosse numa pasta de rádio, colocaram isso no pescoço deles, olha só que coisa, né? E deixaram essas pessoas lá. Você fica aí e vamos observando. E o paciente tomando radiação constante ali no pescoço. Então o paciente foi passou um dia, 2 dias, o paciente foi melhorando. Falou, minha dor está melhor. O outro, não, eu também estou melhorando. Vocês falam, não, esse negócio é bom para tratar essa doença, esses tumores que crescem, esse rádio, ele é bom. Então começou-se a utilizar o rádio com aplicabilidade clínica, de tratamento, terapêutica mesmo. Então foi aí que começou a história da radioterapia. Até interessante o que você falou em relação ao Röntgen, né? Que ele tinha um filme fotográfico, né? Colocado lá, exatamente, fechado, e ele estava fazendo uma experiência de raios gama no vácuo. Aí o filme queimou. Isso. E depois a mulher dele foi a primeira a colocar lá para comprovar, né? Saiu a mão da mulher do Röntgen lá no raio-x. Estava descoberto. Então a radiação começou por aí. Foi, exatamente. Bom, esse raio, o Röntgen, o raio-x, né, a incógnita, que servia para fazer diagnóstico, como é que é a aplicação dele agora na terapêutica? Houve uma mudança? A pergunta é muito pertinente. O raio-x, inicialmente, ele teve essa aplicação diagnóstica. Então, utilizava-se o princípio ali do raio-x para você observar principalmente a estrutura óssea dos pacientes, né, dos clientes. Bom, a radioterapia, ela é como se fosse um raio-x da radiografia, só que ela tem que ter uma energia interna, uma energia intrínseca do raio. A energia do raio tem que ser muito alta. Não adianta a energia do raio-x da radiologia convencional, da radiografia, é uma energia muito baixa, da ordem de quilovoltagem. A radioterapia é um tratamento que ele precisa de uma energia da ordem de megavoltagem, ou seja, no mínimo mais de 1000 vezes a energia que está num raio X da radiografia. Por isso que não pode se utilizar o raio-x em excesso, porque passa a haver um efeito somatório, e aí ele pode causar até o câncer, né? Professor, realmente nós devemos evitar uma exposição muito alta, até mesmo ao raio-x normal da radiologia, dos exames diagnósticos. Isso é muito, hoje nos Estados Unidos, isso é muito estudado, porque eles têm medo das consequências que essa exposição contínua, mesmo a raios de baixa energia, como o raio da radiologia, que isso possa causar, principalmente na formação de um câncer futuro. Porque a exposição contínua pode causar alguma alteração do ponto de vista genético, do ponto de vista do DNA, e isso pode eventualmente vir a desencadear uma neoplasia futura. Então acho que nós podemos tirar uma conclusão aqui. Excesso de radiografias, né? Excesso de radiografias, há um acúmulo desse raio e ele pode provocar alterações no DNA da célula. O DNA, todo mundo sabe aí o que é. Então, até as sociedades americanas preconizam que tomografia, por exemplo, que é um emissor também, né, até mais intenso, fazer 2 vezes por ano no máximo. E não pode, então, à torta e direito se pedir um exame desnecessário, né? Uma das conclusões, né, desse processo. Exatamente, professor. É evidente que isso serve para a população normal. Os pacientes, pessoas que tiveram doenças ou ainda têm doenças graves, ou doenças que necessitam dos exames, se o exame for bem indicado, ele muitas vezes vai ter que ser feito realmente
mais vezes ao ano. Mas na população normal, ou pessoas que não têm problemas de saúde significativos, realmente deve ser evitado, como o senhor colocou aqui. Ô Vitor, então a radiação ela chega até a célula e não há o perigo dela atingir outras células? É assim, a tecnologia avançou muito em radioterapia. Então, só, professor, voltar um pouquinho, nós dissemos agora mesmo que o raio que a radioterapia emite para o tratamento do câncer, ele é um raio que tem que ter alta energia. Então, esses equipamentos de alta energia, eles avançaram muito a partir de 1950. Então, antigamente, quem conheceu, quem teve contato, lembra daquela famosa bomba de cobalto. Né? O que era a bomba de cobalto? Era um aparelho capaz de emitir raios de alta energia, só que usando uma pastilha radioativa, que era o cobalto 60. Esses aparelhos de cobalto 60, eles praticamente desapareceram e foram substituídos pelos aceleradores lineares. O acelerador linear já é um equipamento que ele é ligado na energia, né? Ele consome energia elétrica, ele não tem nenhum elemento radioativo da natureza dentro dele ou produzido em usina nuclear. Ele é um aparelho movido a energia elétrica e ele é capaz de produzir então essa radiação de alta energia. Essa radiação de alta energia, ela é direcionada na região aonde o paciente, do corpo do paciente, que tem ou pode ter células neoplásicas, que a gente chama de células cancerígenas ou células malignas. E nós direcionamos essa energia hoje usando tecnologias, professor, capazes de concentrar radiação na área doente. Você falou acelerador. A aceleração aí, no caso, quando é por eletricidade, é a aceleração dos elétrons de quê? Os elétrons, dentro desses equipamentos, o senhor tem uma formação de elétrons, que são partículas, e esses elétrons em filamentos de tungstênio, né? Quando você aquece o tungstênio, ele emite, é um produto que fica lá dentro, que ele emite elétrons. Então existe um intermediário que é o tungstênio. Existe. Que é um elemento radiativo ou não? Não. O tungstênio não. O tungstênio, ele quando aquecido, ele é capaz de liberar elétrons. Normal. E esses elétrons são acelerados em altíssima velocidade dentro do equipamento. Inclusive o equipamento tem uma peça chamada guia de onda, que ele acelera esses elétrons em altíssima velocidade. Esses elétrons são freados por um alvo onde o elétron bate e fica. Um anteparo. Um anteparo. Esse anteparo também é de tungstênio, porque tem que ter um alto Z. O Z é número de prótons, então tem que ter um alto Z esse elemento. Então ele é freado por esse anteparo, e aí a energia desse elétron, que como ele tinha muita energia, porque ele estava em movimento, a energia dele se propaga, ela continua na forma de onda eletromagnética. Né? Lembrando, professor, que nós estamos cercados de onda eletromagnética todos os dias. Quando nós ligamos o micro-ondas, aquilo é uma onda eletromagnética. Quando nós estamos assistindo televisão, o sinal está chegando na casa dos senhores através de ondas eletromagnéticas. O rádio AM, FM, ondas eletromagnéticas. O que muda é amplitude. O que muda é a frequência dessas ondas. A frequência é amplitude, quer dizer... Amplitude. Essas que nós estamos falando aqui, teriam um comprimento de onda maior ou menor? Essas maior. Maior e as outras menor. Exatamente. Por isso que elas assumem uma velocidade maior. Exatamente, uma energia maior também. Então, essas chegando à célula, elas vão destruir a célula. Chegando à célula, elas vão causar dois fenômenos, professor. Por exemplo? Ela vai... essa onda eletromagnética, ou seja, o raio-x, o raio da radioterapia, que a gente também chama de fótons. Fótons significa pacote de raios. Ele vai entrar na célula e vai lá no DNA, professor, e vai bater diretamente no DNA o raio. Como o raio tem muita energia, essa energia muitas vezes é suficiente para romper uma ligação covalente do DNA. Uma ligação da estrutura do DNA. Ele tem muita energia, então ele rompe. Quando ele rompe, essa célula é levada à morte celular. Essa célula vai morrer. A gente chama esse fenômeno de apoptose, que é a morte celular.
Outro fenômeno que acontece é o raio entra na célula e ele vai na molécula de água, porque a água é o conteúdo mais abundante, né, o professor? H2O está em todo lugar, né? Exatamente. Então, ele vai no H2O, rompe a molécula de H2O e forma dois íons, OH- e H+. Por isso que a gente chama de radiação ionizante, porque ela é capaz de formar íons, diferente da radiologia. Uma tomografia computadorizada, um exame de radiografia, aquele raio não é capaz de formar íons. Se ele fosse capaz de formar íons, as pessoas não poderiam fazer esses exames. Né? Pessoas que não estão doentes. Então, na radioterapia, não. Ele é capaz de romper essas moléculas e formar íons. Ele rompe a molécula de H2O com liberação de hidrogênio. Exatamente, de OH-. Esse hidrogênio, ele é mais potente do que o outro, porque a bomba de hidrogênio de Hiroshima foi mais devastadora do que as outras bombas, né? É verdade. A bomba atômica, né? Exatamente. No intracelular, professor, realmente esse H+ e o OH-, eles vão reagir no intracelular e vão formar peróxidos que, em contato com a membrana citoplasmática, a membrana citoplasmática é como se fosse uma capa da célula. Em contato com essas membranas, ela vai romper essa capa, ela vai romper essa membrana, ela vai alterar essa membrana, levando a célula também à morte celular. Agora, existe um fenômeno aí, não é contraditório, né? Se na bomba de hidrogênio, essa arma letal, né? O mecanismo como funciona? Um é terapêutico e o outro é destruidor. É a quantidade? É a quantidade. É a quantidade. Na verdade, as duas são destruidoras. Não, porque senão o pessoal ia pensar aí, não, então eu vou tomar. Eu vou jogar uma bomba aqui que vou melhorar meu... Não é bem assim, quer dizer, tudo depende da dose, né? Exatamente. Até o Hipócrates já falava. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Se aplica aí. Exatamente. Como se aplica em qualquer setor da medicina, né? Exatamente. Que é o princípio de outros tratamentos, como a homeopatia, né? Mas, professor, a radioterapia, ela tem que ser muito bem calculada e determinada a região onde o paciente vai ser tratado. A radioterapia não pode haver erros, porque se esses erros houverem, eles podem ser fatais. A radioterapia é um tratamento extremamente sério e é um tratamento que chega a ser, se não feito com muita responsabilidade, conhecimento, tecnologia, ele pode ser um tratamento perigoso. Perigoso. Principalmente na infância, né? Principalmente na infância. Por exemplo, o tumor de Wilms, que é um tumor embrionário, né? Sim. A radioterapia estaria indicada. E aí, o foco. Qual é a diferença do foco, quer dizer, da quantidade de um adulto e uma criança, por exemplo, de 2 anos, vamos supor? Professor, como é que é a dosagem disso? Muito bem. A dosagem, ela normalmente é de acordo com o tipo de tumor, o tipo de câncer que a pessoa tem, né? Todo câncer, ele vai originar de um determinado tecido do corpo. Então, existe o câncer de próstata, que ele começou nas células da próstata. Existe o câncer de mama, que começou nas células da mama. Existe o câncer de sistema nervoso central, o câncer cerebral, que começou dentro do cérebro. Cada tecido desse tem as suas diferenças. Cada tecido é um tecido que tem as suas peculiaridades. A dose de radioterapia varia de acordo com esse tecido. Com o tipo de tecido, professor. Com a formação celular, então. Exatamente. Por exemplo, os tumores não sólidos, vamos falar assim, que seriam os tumores hematológicos, linfomas, leucemias, essas células, os linfócitos, essas células sanguíneas, são muito sensíveis à radioterapia. Então, a dose que a gente faz de radioterapia para um linfoma é menos da metade da dose que a gente faz de radioterapia para um tumor de mama. Eu acho que o raciocínio é lógico, né? Porque quanto mais denso o tecido, maior tem que ser a quantidade. E quanto menor, né? Por exemplo, um linfoma que é de gânglios linfáticos, ele não tem a densidade. Daí, então, se chega à conclusão que para tumores ósseos tem que ser uma dose
Mais elevada. Tem que ser mais elevada. Sem dúvida. Os tumores ósseos estão entre as doses mais altas da radioterapia. Só para a gente entrar aqui rapidamente no esquema, esse tratamento do câncer de próstata com irídio, com rádio-223, diz que reduziu de uma forma assim, muito significante o desenvolvimento das metástases, né? Esse irídio aqui tem alguma diferença com os outros? É um novo radioisótopo? Professor, na verdade, esses radioisótopos, eles já... São outra coisa? Não, o irídio? Eles são radioisótopos já conhecidos. Já conhecidos. Já conhecidos, né? Mas novos elementos, novos radioisótopos têm sido aplicados na medicina. Por exemplo, em próstata, o samário foi utilizado e é utilizado até hoje para tratamento de doença de próstata disseminada, né? Esses procedimentos estão mais voltados para a área de medicina nuclear, tá, do que para a área de radioterapia. Agora, no caso do câncer de próstata, em que se faz, às vezes, até a retirada da próstata e se faz depois radioterapia. Sim. Existe um nome que chama de conformação. O que é isso? O que é a conformação na radioterapia? A conformação na radioterapia, ela corresponde a uma tecnologia que se desenvolveu principalmente a partir dos anos 90, aonde vieram softwares, né, vieram computadores avançados para auxiliar nos tratamentos com radioterapia. E o que esses computadores fazem? Nós adquirimos imagens do paciente via tomografia. Então, por exemplo, a gente faz a tomografia da pelve do paciente, a tomografia da região da bacia, onde está localizada a próstata, e com essas imagens de tomografia, nós inserimos essas imagens dentro dos softwares de planejamento conformacionado. Que seria essa palavra conformação que essa me deixa curioso. Professor, conformação quer dizer uma delimitação de área? Exatamente. Por exemplo, nós temos próstatas que são bem redondas, que parecem uma vamos falar assim, como se fosse uma bolinha de tênis, e temos próstatas que parecem uma pera, temos próstatas maiores, outras menores. O que é essa radioterapia conformacionada? De acordo com o tamanho e o formato da próstata daquele paciente, ou de acordo com o tamanho e o formato do tumor daquele paciente, nós vamos produzir um raio que tenha aquela conformação. Então é uma delimitação, é um desenho, né? Quer dizer que o computador aí faz o papel de fotógrafo. Exatamente. E através dele vai atingir exatamente a próstata e não os tecidos contíguos. Exatamente. Contíguo quer dizer ao lado, né? Esse foi um avanço de 1990? Principalmente 1990 para os dias de hoje. Houve algum outro avanço, Vitor, de lá para cá, além desta conformação? Sim, o conformacional a gente pode considerar como o maior dos avanços dos últimos tempos, né, professor? Depois vieram alguns aperfeiçoamentos desse conformacional. Entre esses aperfeiçoamentos, o que veio? Veio algumas tecnologias que são até hoje divulgadas, como a radioterapia com intensidade modulada, ou IMRT. Vamos traduzir? Vamos. Vamos traduzir. Esse IMRT em inglês, né, seria Intensity Modulated Radiotherapy, né? Mas significa radioterapia com intensidade modulada. O que é modular a intensidade do raio? É você fazer com que partes... Vamos supor que nós estamos tratando uma região, a próstata. O que o IMRT ou essa tecnologia com intensidade modulada é capaz de fazer? Você quer diminuir, você quer minimizar a dose, vamos supor que a região do reto está muito próxima ali da parede da próstata. Aliás, você chamou atenção para um ponto importante que às vezes pode haver uma perfuração do reto. Perfuração não, mas atinge o reto. Isso, uma lesão, né? Uma lesão no reto. Pode acontecer, professor, pode acontecer. Inclusive com qualquer tecnologia existente hoje pode acontecer. É mais raro acontecer porque a gente, com a conformacionada, a radioterapia conformacional, tridimensional também é o termo que se fala,
nós minimizamos as chances disso acontecer. Porque antes, em décadas anteriores, o raio ele não tinha o formato da região do tumor. Hoje, como o raio ele tem o formato exato da região do tumor, nós minimizamos os outros órgãos ao redor, adjacentes ou contíguos, nós minimizamos muito. A quantidade de radiação que chega neles é mínima. E muitas vezes radiação espalhada, ou seja, só uma radiação de secundária, vamos falar assim, não é aquela radiação primária que está chegando. Ô Vitor, outra pergunta aí que às vezes surge qual é a diferença entre radioterapia e quimioterapia? E por que a radioterapia é feita depois e não antes? Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando com o Dr. Vitor Lara, que é radioterapeuta do Hospital das Clínicas aqui da UFTM. Vitor, eu fiz a pergunta aqui no bloco anterior. Por que não se faz antes a radioterapia e depois a quimio? Qual é a razão? Muito bem. Professor, o princípio da rádio e da quimio são bem diferentes, né? Como o senhor havia perguntado, a radioterapia vai usar ondas eletromagnéticas para o tratamento do câncer. Tranquilo. A quimioterapia, ela corresponde a uma medicação, a um medicamento produzido em laboratório. E esse medicamento, ele normalmente, ele vai ser infundido na pessoa, ele vai ser aplicado na pessoa através de um soro. Tá. A radioterapia, quando que se faz primeiro radioterapia ou quando se faz primeiro quimioterapia, depende muito da situação, depende muito do caso. Normalmente, os tumores, vamos falar agora dos tumores normais, os tumores mais conhecidos, os tumores sólidos, né? Então, por exemplo, os mais incidentes no Brasil, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer coloretal. Normalmente, os tumores, eles têm uma primeira abordagem que é cirúrgica. Cirúrgica. Normalmente, sim. Certo. Sempre que possível, cirurgia. Normalmente, claro. Estuda-se a cirurgia como o primeiro tratamento. De uns anos para cá, vieram vários estudos, foram acontecendo, no sentido de, eventualmente, fazer quimioterapia, e hoje é uma prática até comum, quimioterapia antes da cirurgia. Antes da cirurgia. Porque quando o paciente ainda está com o tumor, professor, se você faz uma quimioterapia, você tem como reduzir para poder fazer a cirurgia. Muitas vezes para fazer a cirurgia, para facilitar a cirurgia. Para facilitar. E o senhor tem como ver a resposta também desse tumor ao quimioterápico. Certo. Porque como que o senhor vai ver a resposta se o senhor já tirou? Claro. É mais difícil. Tudo bem que existem os padrões. Isso acontece no tumor de Wilms, que é o tumor embrionário, né? Na criança. Na criança. Principalmente na criança, né? Principalmente na criança. O próprio tumor de Wilms a gente inicia normalmente com quimioterapia e na sequência existem vários protocolos. Mas muitas vezes inicia com quimio e vai para a cirurgia em seguida. E depois estuda a indicação de radioterapia ou não. Mas o importante é que a radioterapia, ela pode ser um tratamento que venha depois da cirurgia, depois da quimioterapia ou sozinha. Sozinha significa a radioterapia, ela vai curar sem nenhum outro tipo de tratamento. Por exemplo, qual é a situação em que essa última opção é aplicável? Cânceres, por exemplo, de próstata iniciais. Mas esse diagnóstico tem que ser perfeito, então. Sim. O diagnóstico de ter uma doença inicial, ele tem que ser perfeito. E no caso de próstata, eu sei que não é a clínica aí, como é que o urologista, ele vai saber que ali é inicial?
Primeiro, pelo PSA. Segundo, pelo toque. E o terceiro, para garantir? Professor, quando existe dúvida, muitas vezes pelo toque e pelo PSA, o cirurgião já tem, o urologista já tem, e outros profissionais da área de oncologia, já tem uma fidedignidade, vamos falar assim, uma certeza grande de ser um tumor inicial. Certo. Se existe a dúvida, o profissional deveria investigar um pouco mais, por exemplo, utilizando de recursos de imagem. Ressonância, por exemplo? Por exemplo, a ressonância. Né? O próprio ultrassom também auxilia nessa avaliação da superfície da próstata. Você acha que o ultrassom... Eu tenho minhas dúvidas aqui, não em relação, porque eu não sou especialista nisso, mas o ultrassom em outras situações, né, de aparelho locomotor é muito duvidoso. Né? Ele não tem grande especificidade não. Só se for um aparelho, estou falando aqui, é outro assunto, mas tem que ser de alta definição, acima de 15 MHz, senão... mas vamos lá, na próstata também, então a imagem é importante. A imagem pode ser importante. É o somatório dos três. Pode ser importante. Somar vários recursos para poder, se existe a dúvida, né? Pode ser importante somar vários recursos, sim, para você analisar se é um tumor inicial ou não. Mas a pergunta do senhor, a radioterapia pode ser utilizada para tratamento exclusivo da próstata, tumores iniciais, né? Pode ser utilizada ela é utilizada para tratamentos de laringe, por exemplo, tumores de corda vocal, tumores da região da laringe, da corda vocal. O próprio presidente Lula teve um tumor de laringe, né? E ele foi tratado com radioterapia. Ele não operou, ele fez quimio e rádio. Né? A radioterapia, você não pode sair tirando a laringe das pessoas. A laringe é importante para falar. Ô Vitor, você que esteve lá no Sírio-Libanês, a propósito, né, que você falou do presidente Lula, esse tipo de radioterapia deve ser muito específico, né? Quer dizer, o feixe deve ser muito pequeno para poder atingir laringe aqui, né? Exatamente. O feixe ele é bem restrito, professor. E ele pega áreas muito bem determinadas, né? Isso tem que ser desenhado por dentro. Todas as estruturas da laringe, elas são desenhadas em computador, como se fosse um programa de computação gráfica, como se estivesse trabalhando num CorelDRAW, num Photoshop. É o software da radioterapia. Então todas as estruturas do pescoço e a laringe, a corda vocal, são determinadas. E aí você faz cálculos de maneira que a radiação seja aplicada exatamente no local que necessita, né, para não causar lesões em lugares que não têm doença, né, que não precisam receber radioterapia. Ô Vitor, é uma pergunta, vamos dizer assim, não é capciosa. As outras pessoas que estão ali naquele ambiente da radioterapia correriam alguns riscos? Tem que haver proteção? O risco não existe. Não, o risco para o operador, eu falo. Então, esse operador é chamado de indivíduo ocupacionalmente exposto, ou IOE. Os trabalhadores de radioterapia, os operadores dos equipamentos de radioterapia, que são os técnicos em radioterapia, a equipe de enfermagem em radioterapia, o médico radioterapeuta, que constantemente entra dentro do aparelho, constantemente está ali naquela área que é chamada de área controlada, nós não temos o risco de sermos expostos a uma quantidade de radiação acima do permitido. Ele não existe, ou ele é mínimo, vamos dizer assim, porque existem controles de segurança, né, professor? Existem etapas de segurança. Medidores de radiação, medidores de área, sistemas de segurança nas portas e na área interna do equipamento. Quer dizer, se ficar alguém preso dentro de uma sala dessa, alguém que não é o paciente, ficar lá dentro da sala na hora da aplicação, existem mecanismos que param o aparelho de funcionar, que não deixam o aparelho ligar, né? Sinalizadores, luzes, alarmes. Então, dosímetros, cada pessoa que trabalha numa área de radiação, professor, tem um dosímetro, é um medidor de radiação. Esse medidor ele é controlado por órgãos governamentais e eles são controlados periodicamente, são medidos periodicamente por centrais que existem em São Paulo, no Rio de Janeiro,
e eles fazem essas medições. Existe uma checagem, então. Uma checagem contínua e o controle de segurança é muito alto. Treinamento, capacitação. Quer dizer que feitas tomadas todas as medidas, a segurança é quase absoluta. A segurança é quase absoluta. Para trabalhadores, funcionários, o risco ele é mínimo. Agora, para o paciente, é importante que o serviço tenha protocolos de segurança muito bem determinados, porque o paciente vai deitar lá no aparelho. E se o serviço não for um serviço que tenha mecanismos de proteção muito bem determinados, pode ser sim arriscado ao paciente. Houve uma situação recente no Rio de Janeiro, onde uma clínica de radioterapia realmente ela ficou interditada durante um tempo. Até que se resolva algumas questões que aconteceram relacionadas a esse protocolo de segurança. O protocolo de segurança não estava adequado. Houve falha do protocolo de segurança. E isso é fiscalizado pela Anvisa por quem? Isso é fiscalizado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a CENEM, né? E isso é fiscalizado também pela Anvisa, professor. Pela Anvisa? Agora, até pela Anvisa, não. A Anvisa, vigilância sanitária em todos os departamentos, todos os setores tem que ser feito. Ô Vitor, fazendo uma comparação, embora as condutas sejam diferentes, às vezes somatórias, você daria quanto para radioterapia uma nota e quanto para quimioterapia, ou não existe isso? Porque cada um... A tendência dos profissionais é cada um defender um pouco o seu, né, professor? Mas assim, na verdade, o tratamento oncológico, ele é multidisciplinar. O tratamento oncológico não tem como fazer oncologia, não tem como tratar câncer querendo ser individualista, querendo fazer só o seu ou colocar o seu tratamento acima do tratamento dos outros colegas. Aliás, tudo em medicina, né? Um complementa o outro. Exatamente. Um complementa o outro. Qual a droga que é melhor, essa aqui é a outra. A pergunta teve o sentido de que há necessidade de somar os benefícios das condutas. Não achar que uma é melhor que a outra. Você Exatamente. Concorda com isso? Perfeitamente, professor. Ô Vitor, aqui me alertou um raciocínio. No pulmão, você falou em pulmão. Teria que ser mais específica aí, porque pulmão é um tecido mole, né? Muito frágil. Tem diferença? O pulmão, ele realmente é um tecido diferente, né, dos tecidos mais presentes no organismo. Mas em termos de radioterapia, o tumor de pulmão, ele tem uma importância enorme. Então é muito pertinente a pergunta do professor. Em termos de tratamento com radioterapia, o pulmão, a dificuldade às vezes que se encontra é a movimentação do pulmão, porque a pessoa respira. É um órgão, expande, né? Expande, contrai, expande e contrai. Então, a pessoa, o pulmão está em constante movimento. Esse movimento do pulmão tem que ser levado em consideração no momento que nós fazemos a radioterapia nos cânceres de pulmão. Então, quando o médico ele desenha, ele leva as imagens do tumor de pulmão da pessoa para o computador, para o software, e ele vai desenhar a área do tumor no software. Ele vai desenhar não apenas a região do tumor, mas ele vai desenhar a área onde o tumor está se movimentando. Porque aquela área de movimentação do tumor, ela tem que ser englobada no tratamento. Agora, esse software é igual ao automóvel, tem que ser um motorista bom. Porque se não souber operar também, tem que saber operar. Outra curiosidade que me veio aqui agora, em relação à traqueia, Vitor, não há perfuração, por exemplo, ou é a conformação de novo, quer dizer, o desenho? Exato. Hoje nós trabalhamos com limites de dose para todos os órgãos. Então, a gente chama esses limites de constraints. Esses constraints, eles são referências mundiais para quem faz radioterapia.
Então, quando nós tratamos o pulmão, nós temos ali do lado a traqueia, como o próprio professor alertou. Nós temos as doses que nós podemos alcançar nesses locais. Nós não ultrapassamos normalmente essas doses. Sim. Isso mantém uma segurança grande no tratamento. Se você respeita a dose limite, se você respeita a quantidade de radiação que você pode fazer em cada órgão, em cada tecido, e você está enxergando esses tecidos por dentro, porque você enxerga eles por dentro através dos exames e do software. Se você consegue enxergar e dosar, ver quanto está chegando de radiação, você consegue um tratamento eficiente e, ao mesmo tempo, um tratamento seguro. Subindo um pouco agora, vamos chegar aqui no crânio. Existe também esse mesmo mecanismo para... Me preocupa com a visão aqui agora. Como é que é o processo de software em relação aos tumores de sistema nervoso central, dentro do cérebro? Quando vamos tratar o cérebro, nós desenhamos os olhos, desenhamos os cristalinos, desenhamos os nervos ópticos, desenhamos o quiasma óptico, ou seja, nós delineamos todo o trato óptico do paciente. Nós delineamos outras estruturas cerebrais, como o tronco cerebral, a região do cerebelo. Quando nós fazemos isso, o computador nos mostra quanta radiação é possível de chegar em cada ponto desse durante o tratamento do paciente. Certo. Então nós temos como modificar o tratamento. Nós modificamos. Como é que modifica o tratamento? Nós podemos modificar as entradas da radiação. Então, em vez de entrar numa região lateral, nós podemos fazer entrar numa região angulada cerebral. Nós podemos modificar a orientação desses raios, de maneira que os raios poupem, ou que eles fujam dos olhos, fujam dos nervos oculares. É do tecido normal. Do tecido normal. Tecido normal. Exatamente. Ô Vitor, ainda em relação à radioterapia, como é que está sendo o ensino da radioterapia no Brasil? Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Entre você e qualquer um no mundo, existem apenas 6 graus de separação. Por exemplo, este é João. Este é Joe. João tem um aluno. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando aqui com o Dr. Vitor Lara, que é radioterapeuta do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas antes disso, tem algumas perguntas aqui feitas por e-mail para mim. Se dor nas juntas pode ser sintoma de câncer? Pode sim, mas nem toda dor. Quer dizer, não é qualquer dor que é decorrente de algum câncer à distância. Esse fenômeno chama de síndromes paraneoplásicas. E às vezes a dor na junta pode preceder em 6 meses o aparecimento de um tumor sólido ou de partes moles. Então é bom prestar atenção. E um dos sinais, às vezes indicadores disso, principalmente nos tumores de pulmão, é o chamado hipocratismo digital, ou a unha em vidro de relógio, que pode ser a primeira manifestação de câncer. Então, um profissional ou o próprio paciente, observando que a sua unha mudou de conformação, deve fazer uma investigação, e isso pode salvar, às vezes, a vida de uma pessoa. Por falar em hipocratismo, porque quem descobriu isso foi o Hipócrates, quer dizer, 400 anos antes de Cristo, ele sabia disso. Ele sabia que hipocratismo geralmente é tumor de pulmão, né? Por um problema de circulação sanguínea, né? Ô, Vitor, mas quais são as etapas do tratamento com radioterapia? Bom, a radioterapia, ela obedece etapas bem determinadas. Quando nós vamos fazer a aplicação de radiação numa área do corpo, nós precisamos primeiro definir que área é essa, que local é esse. Então, a primeira etapa da radioterapia seria a etapa de simulação
onde chamado simulação, inclusive é um procedimento. Uma simulação de tratamento. Simulação de tratamento. Tá. Você vai simular, não vai tratar. Não vai. Entendi. Então, o paciente ele é colocado na posição de tratamento mais adequada. Por exemplo, se o paciente vai tratar a coluna, muitas vezes ele deita de barriga para baixo, né? Que é chamada posição prona. Se o paciente vai tratar a região da mama, ele vai se deitar sobre uma rampa. Existe uma rampa especial, que é uma rampa que inclina o tórax e tem o apoio para o braço da paciente, né? Ou do paciente, porque câncer de mama pode também acontecer em homem, né? E tem a rampa especial para essa posição. Se o paciente precisa tratar a região de cabeça e pescoço, nós muitas vezes nós fabricamos, nós fazemos uma máscara para esse paciente. É uma máscara toda furada, é como se fosse uma peneira, mas é uma máscara chamada máscara termoplástica e que ela toma o formato do rosto do paciente e depois que ela toma o formato, ela fica mais rígida, fazendo com que o paciente fique na mesma posição todos os dias. Porque isso é muito importante em radioterapia. Todos os dias que a pessoa vai tratar, normalmente o tratamento de radioterapia, professor, ele é dividido em vários dias de tratamento. Eu fiquei curioso, antes de você completar, termoplástica, o que tem alguma coisa de calor? Porque termo quer dizer quente. Sim. Por que termoplástica? Porque essa máscara, por exemplo, usada em cabeça e pescoço, ela é aquecida a 80 graus. Uhum. E aí, quando ela é aquecida, ela fica macia. E aí, estando macia, ela se molda ao rosto do paciente. Então, um tipo de uma forma mesmo, né? Bom, o que significa aqui, pelo que eu entendi, que é um processo muito técnico. Esse processo, essa etapa do tratamento. Muito técnica. Muito técnica. Exatamente. Então, tem que estar na mão de um profissional capacitado. Né? Capacitado, senão acaba sendo pior. Exatamente. É uma etapa fundamental. A simulação ela vai refletir durante todo o tratamento. Se você simular de maneira inadequada, o tratamento pode sair de maneira inadequada. O que nós fazemos aqui em Uberaba, e que é muito útil, professor, é trabalhar em equipe. Então nós somos 3 radioterapeutas em Uberaba. Dr. Luiz Angotti, Dr. Sérgio Santana e eu. Então o que nós fazemos é sempre um olha e confere o tratamento do outro. Confere entre aspas, porque na verdade a gente chama de double check ou triple check. Não, mas isso faz uma checagem. Isso é fundamental, inclusive é adotado na radiologia. O laudo tem que ser dado, quer dizer, um exame tem que ser dado por 3. Até existe na literatura que se nós dermos 4 ou 5 ressonâncias, né? Ou uma ressonância só para 5 radiologistas, 3 concordam e 2 discordam. Exatamente. Então, acho que é louvável isso até para evitar, não vou dizer erro, né, mas um esquecimento que é humano para todo mundo. Acho que é importante isso aí. Nós trabalhamos com essas checagens, isso faz parte do nosso protocolo de segurança e ainda temos 2 profissionais que são físicos médicos, não são médicos de formação, mas são físicos médicos, Sim. que são especialistas em cálculos e distribuição da radiação dentro do organismo. Então nós temos 2 profissionais desses no município, né, o senhor Iris Maeda e o senhor Luiz Fernando, e os 2 também fazem checagem no que o outro também fez. Então existe assinatura dos 2 físicos médicos em cada ficha de tratamento de paciente, existe a dupla assinatura, a dupla checagem também. Até existia uma disciplina, 40 anos atrás, 50, chamada física médica. Física médica. Né? Hoje não está no programa mais. Não, professor, a física médica, ela chamada biofísica. Essa sim, eu concordo. Mas a física médica, hoje, ela tem crescido muito. A física médica. Física médica. Que são os profissionais que formam é um curso de física, só que é um curso de física voltado às áreas de saúde, principalmente às áreas de saúde, diagnóstico e saúde.
Então, são pessoas que vão trabalhar na área de imagem, radiologia, medicina nuclear, radioterapia. Então, esse é um mercado que tem crescido muito nos últimos anos. E essa equipe multidisciplinar, que você acabou de falar, ela, acho que a peça fundamental aí também é o radiologista, né? Porque se houver um erro de diagnóstico, você vai utilizar uma dose maior e acaba sendo prejudicial ao paciente. Muito bem lembrado. O radiologista, ele é uma peça fundamental desse tratamento multidisciplinar que envolve a radioterapia, e muitas vezes, o radiologista ele é chamado a vir até a radioterapia e trabalhar conosco dentro do software, no sentido de identificar áreas possíveis de estarem comprometidas por tumor. Aí então existe um empate em relação ao que o Miguel Couto falou, 100 e tantos anos atrás. Os médicos se diferenciam no diagnóstico e se igualam na terapêutica, mas aqui não vale para isso. Exatamente. Aqui não vale. Eles se complementam no diagnóstico. Aqui é uma divisão igualitária, né, de funções e de capacidades, né? Então eu vejo que a radioterapia evoluiu muito. Evoluiu muito. Em relação a 100 anos atrás. Não tem nada a ver com 100 anos atrás, é outro mundo. É uma pergunta, talvez até, vamos dizer assim, não muito real. Será que, por que os Estados Unidos, a maior potência do planeta, sempre está na frente? Será porque nós investimos menos em saúde ou somos menos inteligentes? Professor, a radioterapia, como outras áreas da medicina, é uma terapêutica muito dispendiosa. Não, Vitor, eu estou falando não a relação, né, às pessoas, porque é uma pergunta até, poderia ser de caráter político, mas não é. Por que os Estados Unidos sempre estão na frente? Você já ia complementar. Investimento. Lá se faz mais investimento. Aqui, para onde vai investimento? Não é o caso de tratar desse assunto aqui. Temos 1 minuto para você dar a sua opinião. Bom, os Estados Unidos, eles se preocupam, eles têm uma cultura, uma seriedade muito grande no que diz respeito à pesquisa, novas descobertas, tratamentos de ponta, de alta tecnologia. E os Estados Unidos, eles investem nisso, tanto em termos de recurso humano, formação de pessoal, formação de profissionais, quanto liderança em pesquisas, quanto investimento em tecnologia. Então, eu acho que isso resume bem, professor, por que eles ainda estão um pouco na nossa frente, né? Ou seja, enquanto o Brasil investir apenas 3,5% do PIB em saúde, ele precisa investir pelo menos 10%, 12%. E é evidente e fica claro que não existe saúde de qualidade, medicina de qualidade, onde não tem os menores recursos. Até a próxima quinta-feira, com o ponto de vista da medicina. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.